Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes de todo o Brasil, olha só que bacana você estar comigo aqui coladinho, juntinho, misturado comigo aqui nesse momento incrível. Porque olha, neste momento, a partir de agora, você vai entender, você vai aprender o que é a ansiedade. Augusto Cury fala que é a síndrome do pensamento acelerado. O que é? Por que que acontece? Por que que as pessoas elas ficam tão ansiosas? Por que vem a depressão? Será que essa ansiedade, essa depressão é a causa da ansiedade? Então, o que é a ansiedade? O que são os sintomas? Qual é o tratamento? Qual que é a definição e quais são os sintomas da depressão? Essa doença que vem, infelizmente, derrubando muitas pessoas, no Brasil e no mundo. Senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes, preparem-se, coloquem os seus cintos aí para. Se quer pegar a sua água, vai lá e pega. Se quer pegar a sua pipoca, vai lá e pega. Se quer pegar o seu guaraná, vai lá e pega. Mas senta. Para, porque a partir de agora nós vamos ver, ouvir e sentir as palavras da doutora, uma das doutoras que está fazendo mais sucesso na área da neuropsicologia. Nós vamos ouvir, sentir e ver a partir de agora tudo sobre ansiedade e depressão. Que rufem os tambores com a doutora Stephanie Purificação, vai! Olá, doutora! Olá, pessoal. Olá, Ney. Tudo bem, doutora Tudo Stephanie? ótimo. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente falando sobre esses dois temas, né? Tão atuais na sociedade. Sim, tão atuais, né? O Lucas está ali. O Lucas veio com a Stephanie, né? Ele veio de segurança, né? É o esposo da Stephanie e está aqui conosco. E olha só, gente, esse assunto no que se diz respeito à ansiedade e à depressão, como eu falei anteriormente, você acha que Augusto Cury, ele tem razão no que ele fala? A depressão é a síndrome do pensamento acelerado, é isso? Ele tem total razão. Ney, primeiramente eu queria te agradecer por abrir as portas, por o quadradinho estar abrindo as portas por dois temas tão importantes. Sim. Porque tem muita gente que ainda não sabe o que é e nem sabe como melhorar, sendo que às vezes tem e nem sabe que tem. Então, muito obrigada por estar abrindo as portas por esses dois temas. É um prazer muito grande estar aqui e respondendo a sua pergunta, sim, ele tem total razão. É exatamente isso que é a ansiedade, é a síndrome do pensamento acelerado. E essa síndrome é o seguinte, quer dizer, o que eu vejo que você perguntou se a gente é cristão, aí eu falei assim, o Rainer é cristão, sou cristão. E aí, falando sobre Cristo em relação a essa questão de síndrome do pensamento acelerado, de se respeitar ao futuro, o presente, o nome já está dizendo, né? É um presente. Parece que as pessoas elas ficam assim, de 100% da vida delas, elas ficam presentes 60%, 70% no futuro, preocupadas com as coisas, e às vezes 30%, 40% no passado, e dedica 10% apenas ao presente. Fala pra gente se isso influencia. Vou melhorar para você que de repente não entendeu. De repente você tá ali e você não aproveitar o presente do jeito que tem que ser aproveitado, né? É você não aproveitar seu filho, sua filha. Hoje as pessoas, sua esposa, seu esposo, hoje as pessoas elas estão na frente da televisão, estão com o celular na mão. Ela está com o celular na mão, ao mesmo tempo ela está tentando conversar com as pessoas, ou seja, nem ela vê o filme dela direito, ela não consegue ver, nem ela consegue entender o que está acontecendo no celular e nem ela aproveita a conversa. Quer dizer, ou seja, ela não está ali, né? É isso que eu quero dizer, ela não está presente naquele local, né?
É exatamente isso que a ansiedade faz. A gente está sempre em busca de coisas no futuro, pensamentos no futuro, situações no futuro, que a gente acaba perdendo as situações mais importantes da nossa vida e até as mais interessantes. Hoje você vai num restaurante com os amigos, você está num lugar e tá todo mundo com o celular na mão, não tem ninguém Eles não olhando aproveitam a no conversa. rosto. E eu vi até um documentário recente que a moça estava falando que foi ao restaurante, que o garçom tinha que ficar falando, chamando as pessoas, ei, senhor, senhora, porque É, estava todo mundo ali no telefone, estava todo mundo ali mais no futuro, né, do que vivendo o presente. Eu acredito que isso a gente não deve fazer. Isso é uma coisa que até mesmo as redes sociais, o celular está trazendo para gente. e acaba que a gente fica presente ali numa coisa que não é nossa, não é nossa. Nós vemos lá, eu estava falando outro dia, Rainer e Lucas, estava falando outro dia, todo mundo vê esses influencers das redes sociais, o lado bonito deles. Você não vai ver eles fazendo uma live que brigou com a esposa ou que o cara foi lá e deu busca e apreensão no carro dele, porque nós estamos com alguns famosos aí que está tendo busca e apreensão em seus próprios carros e também as casas sendo leiloadas, né? Mas você não vê eles falando isso nas lives, você só vê aquele lado bonito, né? Exatamente. O maior problema que está acontecendo nas redes sociais é a comparação. E Isso. isso gera ansiedade. É a comparação com o palco do outro com o nosso por trás das Sim. cortinas. Então a gente fica comparando, vendo só o lado bom deles e a gente não enxerga que eles também têm lado ruim. Ninguém está feliz o tempo E a gente todo, começa a assim. comparar isso e A fala, gente, poxa, a fulano gente tá se tão compara, a bem. gente se compara. Vai chegar, por exemplo, chega o final de semana, seu amigo tá lá viajando de avião, você tá trabalhando no final de semana, o que que vai acontecer? Você vai se comparar. Sim. Poxa, fulano tá tão bem e eu tô aqui trabalhando, aí começa a ansiedade aí. Ah, Aí daí começa a ansiedade quer dizer que eu também. poderia dizer, doutora, que é um gatilho para a ansiedade. Também as redes sociais são, principalmente o Instagram, que o Principalmente no que pessoal, se diz respeito a você, essas comparações. ninguém posta fundo do poço no Instagram. É Ninguém. mesmo? Ninguém. Eu vi esse negócio essa semana. Ninguém vai tirar uma foto. Eu estava cavando cisterna aos 40 anos de idade, para quem me conhece, sabe que aos 40 anos de idade eu estava literalmente no fundo do poço cavando cisternas, né? Cavando, eu tenho até o meu livro Tempo de Evoluir que fala sobre isso. Só que eu nunca tirei uma foto de dentro do fundo do poço. É exatamente isso. O que que a gente quer mostrar para as pessoas? Que a gente está bem. Sim. Agora eu vou explicar o porquê disso. Eu tô aqui para falar não só com os doutores, eu tô aqui para falar com a senhorinha, com a adolescente, para entender, para eles que eles entendam o que é a ansiedade. Então, primeiramente, o que é a ansiedade? O Isso. nosso cérebro ele é muito primitivo. Lá atrás, quando a gente tinha que sobreviver nas cavernas, Os os primórdios. primórdios, o que que a gente tinha que fazer? Caçar. E o que que é a ansiedade? É o nosso sistema límbico. Ele falando ali, O que é ativando sistema límbico? o nosso sistema que ele protege a gente. Ele é o sistema que vai proteger a gente com bichos, por exemplo. Aham. Bichos Algum, maiores, algum tipo de ataque, por a exemplo. gente tinha que sobreviver. No passado, Sim, bichos maiores tinha que caçar, tinha que sair de dentro das cavernas. sim. E aí, nessa questão, o nosso cérebro não mudou. Ele é Você primitivo. acha que a gente ainda guarda esse DNA, os nossos neurônios ainda tem tudo a ver, o nosso DNA ainda tem tudo a ver com esse povo primitivo? Com Que certeza. eles tinha esse sistema límbico aí como sistema de defesa e eles não muitas vezes não saíam, porque eu acho que era uma situação muito difícil. O cara ali tinha vários tipos de perigos, né? Tinha leões, tinha elefantes. O elefante que você conhece agora aí do circo é um elefante domesticado, mas você não conhece o elefante, por exemplo, das savanas africanas. Então tinham cobras, tinham todo que é bicho aí, esse sistema límbico era o que produzia o medo ou que produzia a condição de defesa para ele? Você falou exatamente a coisa principal. Era o medo. O medo Aham. protegia. Sempre protegeu a gente.
Eu costumo dizer que o nosso criador, ele fez Sim, um sistema para a gente sobreviver. sim. Só que era antigamente. O que é o sobreviver hoje? A gente não tem que caçar. Tá tudo no supermercado. Você nunca viu ninguém caçando. É, Hoje em dia é tudo mais simples, muito mais sim. fácil. E antes o que a gente sentia era medo. Então a gente, com esse medo, que é o sistema límbico que produz, a gente sobrevivia. Hoje a gente tem medo, mas a ansiedade é medo de coisas subjetivas. Não é um medo de uma coisa que vai acontecer realmente. Ah, quer dizer que isso aí deve estar muito ligado àquele negócio que o povo fala que 90% do que você, falando sobre a síndrome do pensamento acelerado, 90% das coisas que você teve medo nem vão acontecer. Não vai. Porque são medos subjetivos. Antes a gente tinha um medo concreto. Sim, E era aí tá a real. diferença entre o medo e a ansiedade. O medo, ele é uma coisa que a gente tem medo de uma coisa concreta. E a ansiedade é uma coisa subjetiva que pode acontecer ou pode não acontecer. Que interessante isso. Quer dizer que a gente traz isso dos Dos primórdios? primórdios, o nosso cérebro é totalmente É, primitivo. existia o medo mesmo que tinha o elefante, a mamba negra lá do lado de fora, tinha lá bichos extremamente ferozes, doidos para nos devorar. Nós tínhamos esse medo que era real e hoje nós temos no DNA esse medo, mas que ele não é real. Não é real. O que a gente tem medo hoje, que é subjetivo? Sim, De não ser ninguém na vida, de não conquistar nada, de não ter um carro, de não ter uma casa. São coisas subjetivas. isso aí tem tudo a ver com a comparação que eu fiz antes também. Tudo a ver com a comparação no Instagram, principalmente, né? Que ele faz a gente se comparar. Mas a gente tem medo de coisas subjetivas. Principalmente, eu acho que hoje em dia, principalmente do ser o ninguém na vida. Porque a gente entra no Instagram, tá lá o seu amiguinho, o seu colega, sendo alguma coisa importante e você não é. E aí você começa a se comparar. Olha aí. E aí isso gera um pouco de ansiedade na gente, um medo subjetivo. Essa ansiedade, olha só, ela começa aqui, que a gente está falando sobre neurociência, né? Da psicologia humana. É aqui ou ela começa aqui? Como é que Ela ela começa aparece? aqui, são os pensamentos. Ela começa aqui. Tem, Que eu sinto aqui. Eu sim, começo a sentir um calor, eu começo a eu sentir uma vou falar um agonia, pouco sobre eu isso. começo a sentir um desconforto, mas tá aqui. Mas ela começa aqui, É? começa nos pensamentos. Tem os sintomas. Os Aham. sintomas físicos Sim. Que é e esse que eu sinto, esse desconforto e tal. e os sintomas psicológicos. Os sintomas físicos, a ansiedade que dá na barriga, Sim. aquela borboleta no estômago, às vezes Às vezes aqui na minha barriga não tem borboletas, tem pombo. tem. Tem pombo. Eu também vejo muitas pessoas. Tem, né, os sintomas da ânsia de vômito. Ânsia Algumas, de algumas vômito. pessoas sentem a náusea, né? Sentem a vontade de vomitar. Tem Então gente que tem. morre Tem gente. por, Assim, por, por conta dessa ansiedade. não, Não? ansiedade, não. Aí Não? é onde está um dos mitos e verdades que a gente vai falar. É, tem mais sintomas físicos. A pessoa treme, fica tremendo, treme Sim. bastante. Sua muito. Soa as mãos, e são sintomas físicos. Os sintomas psicológicos é o pensamento acelerado demais e algum tipo de ansiedade ele tem em específico o pensamento de morte. A pessoa acha que vai morrer naquele momento, É. De tão desconfortável de que ela tão fica. desconfortável que ela fica. Isso a partir o quê? De uma decepção, a partir de uma comparação, a partir de um ambiente que ela está instalada ali. Então, três pontos. A gente não pode falar que a ansiedade vem de uma coisa específica, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então, cada situação diferente vai trazer ansiedade. Eu posso ter ansiedade por ter passado por algum trauma na infância, por ter sofrido algum abuso físico, abuso psicológico. Tudo isso pode me gerar ansiedade. Eu também posso ter ansiedade. A ansiedade normal, vamos falar assim. Existe a ansiedade normal, que é para a gente sobreviver, que é quando você vai viajar. Um dia antes da viagem, você sente aquela borboleta no estômago, é normal, é natural. Mas existe a ansiedade patológica, que é os transtornos de ansiedade. A ansiedade patológica,
É quando ela atrapalha a vida. É quando você não consegue trabalhar, quando você não consegue estudar, quando você não consegue fazer mais nada da sua vida. A ansiedade traz medo? Essa Provoca são medo? primas irmãs, digamos É, assim. então, é quando o medo se transforma em pânico. Isso. É, a ansiedade patológica, ela atrapalha, é quando ela atrapalha, simplesmente O você que não é consegue fazer. patológico? É quando causa um transtorno, quando é uma doença. Tá. Quando é uma Quando é doença. uma doença. A Aí, ansiedade natural todos nós então, temos. pânico já é uma O doença. pânico já não é. O medo não, o medo é O normal. medo é As normal. pessoas terem medo. Sim. Então você tem medo de falar. Certamente, se não tivéssemos medo, não teríamos chegado até aqui. A gente Como não é ter- que o meu pé, por exemplo, ele vai ser cortado, que eu tô ali no meio de um negócio ali, e eu não vou perceber que ele foi cortado, eu vou acabar não pedindo socorro, né? Sim, Então, ali existe o medo para poder evitar que eu corte o meu pé, por exemplo. exatamente. Então, tá, então medo é normal. Quer dizer que a pessoa que fala em público, porque um dos maiores medos da pessoa, mais do que a morte, é falar em público, né? E ela tem todos esses sintomas que você falou. O medo é normal ter. O medo e a ansiedade natural é normal ter. O medo e a ansiedade natural. Para qualquer tipo de evento. Para qualquer tipo de evento. Eu vou falar em público, eu vou ficar ansiosa. Sim. Eu vim para cá, eu estava ansiosa. Todo ser humano tem que ter ansiedade. Agora, quando se transforma medo em pânico, aí é a patologia que você falou. Quando é uma ansiedade exacerbada, que é o medo do subjetivo, do que não pode acontecer. Que é aquele que nós falamos antes ali, Isso. né? Quer dizer, você acha que as pessoas vão te vaiar, você acha que as pessoas vão te criticar, e isso 90% das coisas que você acha nem vai acontecer. Não vai acontecer. Você falou aí uma coisa interessante, que é um tipo de ansiedade. Eu não sei se você sabe, você falou medo de falar em público. Uhum. É um tipo de ansiedade, a fobia social. E qual que é? Esse já é um transtorno. Fobia já é um transtorno. Já é um transtorno. É o pânico. E aí aí o pânico já é um transtorno de pânico, já é outro tipo de ansiedade. Agora me define aqui, que eu acho que é o que eles querem saber, estão perguntando aqui pra gente, como que você define medo e pânico? Diferença dessas duas coisas. O medo, ele é algo que você consegue ver, enxergar. É natural você ter. O pânico, você nem certamente vai acontecer de verdade. Tá, então você tem o pânico, ele é consequência de pensamentos que você criou de coisas que nem vai acontecer. Um brainstorm, né? Uma enxurrada de informações que vão sendo trazidas, sendo que aquilo ali nem vai acontecer. Então, como que a pessoa ela conseguiria, que você acha que a gente fala aqui sobre sintomas e tratamentos, como que ela conseguiria? Medo, você falou que é normal. O pânico, ele já passa para uma patologia. Como é que a gente resolve isso? Tem os tipos de ansiedade, certo? Quem vai poder falar isso é o profissional. Por quê? Porque eu não posso chegar aqui e falar, é assim que se resolve, mas Sim. tem coisas que a gente pode fazer para poder melhorar. Por quê? Tem a TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a pessoa que sente ansiedade por tudo. Tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que a pessoa ela sente ansiedade após um trauma vivido, um acidente de carro ou qualquer outra espécie de... E ela fica em pânico durante um tempo. Ela fica em pânico, não entra dentro de carro, coisas assim acontecem. Sim. E tem o transtorno de pânico, que é o que você está falando, que é a pessoa que dá crises, é um pico mais alto da ansiedade, que ela dá crises de ansiedade fortíssimas que duram de 20 a 40 minutos. E essa pessoa que tem o transtorno de pânico, ela sente essas crises em recorrência. Então, aí já é um tipo de transtorno já diferente. Em recorrência que você diz a toda hora? Ela sente durante o dia, às vezes ela tá tomando banho e ela sente essa crise de pânico. Ela não sai de casa porque tem medo de ter a crise de pânico na rua e tem medo de acontecer e ela tá sozinha. E o medo mais alto assim que essa pessoa sente é o medo de morrer. Vem um pensamento de morte,
ela tem medo de morrer porque ela tem medo de não conseguir sair da crise, tem medo de morrer, de acontecer na rua. Doutor, eu nunca tive esse medo, mas deve ser um medo. Medo de morrer deve ser um negócio terrível. Deve ser horrível, deve ser um medo assim que deve deixar. Medo de morrer? Medo de Eu morrer. nunca tive medo de morrer. Mas quando a pessoa tem um medo de morrer, deve ser paralisante, né? É um pouco paralisante, sim. Muitas pessoas vão ao hospital achando que estão com ataque cardíaco, mas na verdade elas estão tendo a crise de pânico. E aí o Quer dizer que as médico batidas do coração ficam mais ficam intensas? mais intensas. O médico vai lá, faz todo o questionamento, faz toda a diferenciação, né? E muitas vezes o médico simplesmente faz um exercício de relaxamento e a pessoa sai de lá achando tudo normal, mas antes ela estava achando que ia morrer. Me fala de um exercício de relaxamento que poderia ser utilizado em uma situação como essa. Vamos lá, a gente vai entrar agora nos tratamentos. Bacana. Que o exercício Você já de... sabe do problema. Exatamente. Você sabe o problema, você sabe identificar o problema. Uau! E agora a gente Que vai... aula, bate palma aí, ó, bate palma aí, ó. Você agora sabe do problema, você sabe como identificar o problema. E agora a gente parte para o tratamento. Sim. A primeira parte do tratamento, que seria, que eu digo, que não pode faltar, é a psicoterapia. Psicoterapia. A gente não pode deixar de ir a um profissional, porque é ele que vai identificar qual é o tipo de ansiedade, o que está acontecendo com você, se realmente é ansiedade, ou se é só ali um momento de estresse mais alto, alguma coisa diferente, assim. Então, eu digo que a gente não pode deixar de ir à psicoterapia, uma das coisas mais importantes. E... Psicoterapia é uma terapia do cérebro. Não, a psicoterapia é o seguinte, quando você vai à terapia, você simplesmente iniciou a terapia. A psicoterapia é um plano de tratamento para aquilo. O terapeuta, ele tem um plano de tratamento para a sua situação. Então, se a sua situação é ansiedade, ele vai ter um plano de tratamento para a ansiedade. E aí é um período que a gente não pode falar quanto de tempo que é o período, que depende muito da pessoa, depende da situação. Você fica por um período de tempo tratando só aquilo com o terapeuta, com o psicólogo, seja quem for você. Ou seja, o procurar. passo a passo. O passo a passo. O segundo são os exercícios de relaxamento, né? Respiração. Existem muitos tipos de exercícios de relaxamento, muitos exercícios de respiração. Você pode encontrar mesmo na internet. E você aprende a controlar. Por quê? Quando você está respirando, você está concentrando na respiração. Então, você está deixando de estar ansioso, de pensar em muitas coisas. Então você vai fazer uma respiração ali, por exemplo, de forma consciente, né? Isso. Você vai respirar, porque a gente respira o tempo todo, só que é inconsciente, né? Isso. Aí você, de forma consciente, você vai provocar essa respiração para que você tenha um controle daquela situação. Exatamente. E aí, no momento que você estiver respirando, você vai prestar atenção em quantas vezes você respira, você vai prestar atenção na sua respiração, nos batimentos cardíacos. Sim. Também é um ótimo exercício de relaxamento, quando você está concentrado ali no seu coração, porque você vai tirando o foco dos pensamentos. Você vai tirando o foco dos pensamentos acelerados. Entendi. Quer dizer que você vai lá, de forma consciente, você vai contando 1, 2. Tem como fazer esses exercícios, essa terapia de forma consciente e antecipada para prevenir esse grau de ansiedade que possa aparecer? Tem como você fazer antecipadamente isso para que evite que aconteça, ou é sempre quando acontecem os picos de ansiedade? A respiração em si você pode fazer a qualquer momento. Esse exercício. Esse exercício a qualquer momento, né? Você viu ali que vai acontecer e você já começa a fazer. Mas eu costumo também dizer que, além da respiração, os exercícios físicos, eles são ótimos para a ansiedade, né? Que libera os hormônios da felicidade, né? E ele estimula o cérebro, deixando mais relaxado, mais cansado. Então, eu não tiro nunca a pessoa que pode fazer os exercícios físicos, ela deve, porque também é um tratamento preventivo.
respiração, por enquanto que a gente falou, né? A respiração, a psicoterapia Sim. e os exercícios físicos. Quer dizer que Três. tudo isso não adianta. Às vezes você tem aquele pico de ansiedade, mas se você tivesse. Porque é como você falou, né? Você vai lá e libera, né? Vários hormônios, né? No comer alguma coisa que você gosta, fazer exercício físico. E aquilo ali vai prevenir que você chegue a esse ponto. Exatamente. E mais assim, de forma prática, digo assim, do dia a dia da gente. Do dia a dia da gente, a gente tem tempos muito conturbados. No dia a dia, existem algumas coisas que você pode fazer. Uma das coisas que eu comecei a fazer e que eu vi muita diferença, quando você inicia o dia, a primeira coisa que você abre o olho é não pegar no celular. Ah. Eu comecei a fazer isso e Mas faz tem toda a gente que tá diferença. pegando no celular, ela dorme com a tela de celular na cara. E ela acorda com a tela de celular na cara. O celular, ele já começa o dia te mandando um monte de notificação. E aquilo já vai te agitando, um monte de informação diferente. Já agita seu cérebro. Já te agita, já te deixa mais ansiosa. O que eu costumo fazer é... Eu acredito muito na oração. Então, eu já começo meu dia orando. Eu já começo ali o meu dia respirando. E aí, somente depois eu vou pro celular. Eu entrego meus primeiros momentos para poder fazer esse exercício, sabe? Porque se você já abre o celular, já vem aquele tanto de notificação, você não tem o tempo de respirar, nem dá o tempo para o cérebro fazer todo esse, sabe? Já começa o seu dia ansioso. Você, quer dizer, é como se você já começasse o dia sendo comandado pelo conteúdo que está ali do celular. Sim. Às vezes você vê uma coisa ruim, às vezes você vê uma coisa curiosa. É muito assim, você não sabe o que você vai ver. Sim. E a pessoa que tem ansiedade, ela com notícias ruins, ela já começa a ter mais ansiedade ainda. Então você não sabe, você vai abrir o celular, você não sabe o que você vai ver. Você não sabe se você vai ver a morte de alguém, se você não sabe se vai ver um momento trágico. Então aí você já para antes do dia começar e já começa esse exercício. Quem não acredita na oração, quem não acredita nessas outras coisas, pode fazer, né? O exercício de respiração logo de manhã, começar a perceber as coisas à sua volta, fazer outras coisas e não ser bombardeado de notificação. Quem não acredita tem uma dica para você, que a ciência explica que a oração, ela te dá mais confiança. É verdade. Ela traz o seu próprio cérebro, ele entende a oração porque foi algo feito, um presente de Deus para mim e para você. Ele vai te trazer mais confiança, essa confiança vai te trazer mais poder. Esse poder vai te trazer melhores resultados. Com certeza. Agora, o contrário do celular. O contrário do celular, porque você não sabe o que você vai ver. Insegurança. Falta de poder. Exatamente. Ansiedade. Síndrome do pânico. E pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Se preocupa não. Se você está com todos esses sintomas e você está fazendo tudo isso que a gente está conversando aqui, e esse celular ele está governando a sua vida, os próximos passos é a depressão. Pode ficar tranquilo. Tá certo? Cada um tem a vida que merece. Já começam a jogar pedras aí em mim para poder falar, não, nem é assim não. Falta de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a condição que você tem de se responsabilizar pelos seus próprios atos. Aliás, se você acorda de manhã e pega no telefone e tá jogando esse monte de lixo para poder consumir isso na sua cabeça, quem foi que decidiu isso, doutora? Não foi a pessoa? Foi. Com certeza. Eu acho que a gente que tem que governar a nossa vida. E quando a gente não faz isso, outras coisas ou outras pessoas governam. E aí você está dando poder de decisão para outras coisas ou outras pessoas. Sobre você. Sobre você. Sobre a sua vida. Outra coisa que também que gera muita ansiedade, que muitos pacientes chegam lá falando. Doutora, eu senti muita ansiedade hoje. O que você fez? Eu não fiz nada, eu só fiquei rolando no feed. Rolar no feed, passar 2, 3 horas, rolando no feed traz ansiedade. Passam horas naquele treino. Passam. Dedinho. Muita dopamina. Muita. Cada dedinho dopamina. E aí chega no fim do dia, se sente mal, porque não conseguiu fazer muitas coisas. As tarefas. Eu cheguei um tempo, fiz uma experiência, eu mesma.
e passei alguns dias sem Instagram. Eu só entrava lá para poder trabalhar, postar as coisas no meu trabalho e saía. Cara, fez tanta diferença, porque eu consegui fazer tanta coisa a mais. Eu percebi que eu fiz uma experiência de 10 dias. Naqueles 10 dias eu estudei tanta coisa que eu perdia tempo olhando no feed, sabe? Porque não é. Quando você passa pelo feed, você vai ver muita coisa aleatória e você não se aprofunda em nada. É muito raso tudo. E é muita coisa Muito raso, muito aleatória. raso. Muita Um coisa videozinho aleatória. de 30 segundos, um videozinho tal, do fulano de tal. É um conhecimento muito raso, né? Uma poça d'água, né? Sim. E aí eu passei a ver mais, por exemplo, podcast. Eu passei a ver mais conteúdos da minha área, até mesmo de outras áreas. Nesse período que eu fiquei sem, eu vi um crescimento. E aí eu entrava só para trabalhar e depois saía. E eu vi uma diferença enorme. E muitos dos meus pacientes que começaram a dosar, entravam um período de tempo e depois saíam e iam fazer outras coisas, sentiram melhora na ansiedade. Deixa eu deixar você um pouco mais louco aqui, você que tá vendo a gente. Rainer, Lucas, a Carol tá ali, tá ouvindo a gente também. Deixar você um pouquinho mais louco. Quando você baixa ali a timeline principal ali do seu celular, lá embaixo tem as horas que você ficou no celular por dia. Se entretenimento, Instagram, tem tudo lá. Dá uma olhadinha naquele negócio. As pessoas, elas não percebem que ficam no Instagram, sabia? E ali, aí eu olhei de um amigo outro dia, 12 horas. 12 horas. Ele, bicho, não foi eu não, não. Foi sua mãe que ficou. Ela que ficou no seu telefone, foi sua irmã, foi sua tia. Você nem percebeu. Filho da... O Rainer falou que foi 16 horas. Durante a semana. O A Rainer... semana tudo bem, mas uma Não. pessoa que passa 8 horas por dia no Instagram, o que que ela tende a ter ansiedade? Que ela tá ali se comparando, vendo outras Você coisas. tem coragem de olhar? Você tem coragem de olhar aí, amigo? Como é que faz, Rainer? Explica. Pega aí o seu celular, por gentileza, bota aqui na frente da câmera e mostra pra pessoa aqui como é que ela identifica. Isso aqui, Lucas, pra mim, por gentileza, coloca na frente dessa câmera aqui, ó. Isso, coloque pra ela identificar, pra você identificar aí. Pra trás um pouquinho. Isso, é essa aba aí, ó. Você identifica. Aí você vai saber se você fica 7, 8, 10, 12, 13, 14 horas, 15 horas, quantas horas você fica. Aí ali embaixo, você vai ver que é quantos. Ó, o Lucas já pegando o telefone celular dele. Ó, o povo já pegando o telefone celular. Ali vai ter o tempo que você fica em entretenimento, que são conteúdos como a doutora Stephanie está falando, no YouTube, que são conteúdos mais densos, mas é o que te ensina alguma coisa. Eu gosto de ver, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco, doutora, os vídeos do Pedro Calabres. Sim. É um filósofo, né? Neurocientista, né? Os vídeos do cara é de 2 horas. Agora, ali sim, você aprende alguma Você coisa. aprende alguma coisa. Eu acredito que aqueles vídeos no Instagram muito rápido, eles só servem para te deixar mesmo com ansiedade. Ele não tem aprofundamento nenhum. Você passa vendo stories, você fica vendo stories. Você viu tanta coisa, mas não viu nada ao mesmo tempo. E É. tudo que você viu foi comparação. E tudo que você viu foi para te deixar mais ansioso. Motivação, pegar os pedacinhos ali para te deixar mais motivado, te deixar mais alegre. Pois é, não é? E acaba não acontecendo isso muitas vezes. E então o que que acontece? Nós estamos falando aqui com a doutora Stephanie Purificação, e a doutora Stephanie está mostrando para mim e para você a importância de você dar mais valor a você mesmo. Você falou agora há pouco que uma forma de prevenir essa ansiedade, essas borboletas, esses pombos, às vezes tem gente que tem até urubu no estômago que fica batendo o tempo todo ali, e ali traz uma preocupação muito grande, essa preocupação leva à ansiedade. Ansiedade. E aí o seguinte, uma das prevenções seria você acordar e fazer, eu faço boot todo dia de manhã. Eu não abro meu telefone celular sem falar 3, 4, 5 minutos com Deus. Eu não abro. Tá proibido, Lucas. Rainer, tá proibido. Eu não faço mais isso. Antes de tudo, agradeço a Deus, faço posição assim. Eu vou fazer a posição aqui, você vai ver só o meu corpo. Então, faça essa posição aqui, ó, de herói.
Doutora, todo dia de manhã. Assim, ó. E agradeço a Deus e louvo a Deus nessa posição aqui, ó. Tem gente, o amigo meu disse que ele ganhou 6 centímetros. Sabe como que ele ganhou 6 centímetros? Ao invés de andar assim, que ele andava assim, ele não ganhou, né? Percebeu uma coisa que ele não tinha. Aí ele começou a fazer essa terapia aí ele falou, cara, eu tô com 6 centímetros a mais. Doutora, que incrível, né? Sim. Então, começar o dia assim seria uma forma de prevenção bacana. Com certeza. Começar o dia no dia anterior, planejar o dia é muito interessante, né? Porque aí você não fica com o tempo vago e não vai direto para as redes sociais. Então, já é muito interessante isso. E aí tem uma coisa aqui que estão me perguntando os internautas aqui, os nossos ouvintes, as nossas amigas e amigos, TDAH. O que é TDAH? E se isso gera ansiedade? O TDAH é uma condição que a pessoa tem, ela um pouco... Existe... como é que eu posso explicar de uma forma mais para você? Porque eu gosto de explicar para todo mundo entender, né? Sim, claro. A TDAH, a pessoa que tem TDAH tem ansiedade, tem. Mas existe o TDAH, que é a pessoa que não é ansiosa, que ela é mais calma. Então é o TDAH, que é a pessoa que tem mais ansiedade, que é o H é de hiperatividade. E o TDA que é só sem a hiperatividade. Então, mas os dois, eles costumam ter, sim, ansiedade. Então, ele gera ansiedade, TDAH? Sim, ele gera um pouco mais de ansiedade. Por quê? É uma condição. É uma condição. Tem crianças, jovens, adultos, que é uma condição da doença. Mas existem, por exemplo, as formas de tratamento que eu falei aqui, diminuir essa ansiedade. Sim. E para o TDAH também tem outras formas, como um dia anterior. Planejar o dia, fazer listas para te ajudar, né? Porque o TDAH tem muito do esquecimento. A pessoa esquecimento? A pessoa tem um pouco Eu de acho que eu tenho esquecimento. TDAH. Como é que a gente fica sabendo se tem? Aí indo ao psicólogo, ao psiquiatra, que são profissionais que vai te dizer se você tem, se você não tem, que eles fazem a avaliação completa. Ah, é? Sim. Eu acho que eu tenho demência. Que muitas vezes eu esqueço das coisas e eu não sei, às vezes eu não sei nem o que eu tô fazendo ali naquele momento. Eu fico meio, sabe, demente assim, tentando entender o que eu tô fazendo naquele momento. Eu me perco ali no meio das atividades. E como é que se descobre, então? É indo ao psicólogo, se você tem, o que ele vai fazer lá? Vai fazer perguntas? Tem aparelhos que vai identificar se a pessoa tem TDAH ou não? Eu costumo dizer que eu não gosto de tirar nenhum profissional. Então, tem que ser o psicólogo, o psiquiatra e um nutricionista. Ah, tem que ser os três. Os três. Por quê? Primeiramente, você vai ao psicólogo, você vai fazer as terapias. O psicólogo ali, ele vai ter uma bateria de documentos, de anamnese, que ele vai investigar a sua vida desde lá atrás. O que é anamnese? Anamnese é um documento que tem muitas perguntas. Sim. Que você vai responder ao psicólogo. Desde a sua vida, desde o seu nascimento até o momento ele vai atual. identificar. Ali ele vai identificar através qualquer daquela tipo de análise. transtorno, qualquer tipo de coisas diferentes para poder dar continuidade ao tratamento. Sim. E muitas vezes as pessoas chegam lá nem sabendo que tem ansiedade e descobrem nesse momento. É mesmo com psicólogo. E aí, indo ao psicólogo, o psicólogo vai te dizer o melhor profissional para ir. Sempre ele vai direcionar para um psiquiatra, se for necessário, para um nutricionista, porque, por exemplo, ansiedade. Outra forma de tratamento também é a boa alimentação. Então, por isso que vai ao nutricionista. Por isso que vai ao Porque a alimentação, ela vai ter tudo a ver também com o funcionamento do cérebro. Com certeza. E dizem, criança tem ansiedade? Criança... As pessoas costumam achar que não, mas criança tem ansiedade, sim. Criança tem ansiedade. Criança de tem 3 estresse. anos, de 4 anos? De com 1 certeza, ano? Com certeza. Mas que preocupação pode ter um menino para ter ansiedade daquele? Hoje em dia, ele as deve crianças... alguma coisa? Conta de telefone, celular, conta de casa, carro? Hoje em dia as crianças Ou não é ficam- isso que traz ansiedade?
Não é isso que traz ansiedade também, mas as crianças ficam muito nas telas. Ah. Menos, eu vejo assim que menos de 2 anos não se deve dar uma tela Sabe que para eu uma li criança. sobre isso? Que você não dê se você a 3 anos, até 3 anos, né? Não é bom? Não Por é bom. quê? O cérebro da criança é muito imaturo, é muito. Não tem maturidade para entender quanto tempo ele tem que ficar, ou se é bom ou não, e quem tem que fazer essa dosagem sempre é os pais. Mas a criança tem sim, e principalmente crianças que sofreram algum tipo de abuso, abuso sexual, abuso psicológico, elas têm ansiedade por conta que viveu esse trauma, né? Sim. E crianças, ansiedade escolar, eu vejo muita ansiedade escolar por não atingir notas, por ambientes, tem, né? Tem um tipo de ansiedade por ambiente, então ali os pais brigam muito dentro de casa, onde tem muita confusão, a criança é um lar de insegurança para a criança, Pais que então brigam muito pais que na brigam frente muito das na crianças. frente, Ela fica sem entender, né? ela fica sem entender. É, a criança também tem ansiedade por separação, então pais que se separam, é, as crianças tendem a ter ansiedade, então eu atendo muita criança. Então Ah, eu vejo muita ansiedade em criança assim, eu vejo estresse em criança assim. então o meu mito era que por que que as crianças têm ansiedade se elas não têm contas para pagar? Não, elas têm Elas contas têm. sim. As contas delas, E não emocionais, necessariamente são geradas por elas, mas por outras pessoas, cuidadores, que que fazem as contas. trouxeram. A ansiedade, ela causa problema no sono? Demais. O tipo de insônia, que a gente chama de insônia, Sim. é a insônia inicial, que a gente chama de insônia inicial, que é a insônia que é causada antes de dormir. Você começa a acelerar os pensamentos e você não consegue dormir, que é diferente da insônia da depressão, que a gente vai falar um pouco depois. Sim. Que a insônia da ansiedade é inicial. Você deita e você não consegue dormir. Por isso que tem que ir ao psicólogo ou ao psiquiatra. Por quê? Porque dependendo do nível da insônia, se todos esses tratamentos não resolverem, o psiquiatra vai passar remédio para a pessoa dormir. E outra coisa que eu digo, por favor, não se automediquem. Por favor, não peguem remédios qualquer e usem, porque isso piora a ansiedade. E aí era justamente isso que eu ia te perguntar aqui, uma internauta está perguntando aqui, uma das nossas ouvintes aí, como funciona os remédios psiquiátricos? Como que funciona eles? Ele regula, ele resolve, ele remedia, o que que é? Sim, O que ele faz? você vai ao psiquiatra, ele vai receitar o melhor remédio para você naquele momento, para ansiedade. E depende ele vai falar a dosagem, e é só o psiquiatra que vai fazer isso. Você vai ao psicólogo para ele te encaminhar e ele vai fazer o diagnóstico, mas você vai ao psiquiatra para ele fazer uma avaliação melhor, para ele entender melhor o que está acontecendo. Mas a dosagem é somente o psiquiatra que vai fazer. E não se automediquem, gente, porque quando você tem ansiedade, você toma remédio por conta própria, acaba piorando a É porque uma ansiedade. pessoa falou que tinha um problema, aí fala para eu tomei esse remédio e resolvi. Aí você pega o remédio da colega e bebe e fica pior da ansiedade. Porque aquilo ali foi feito para ela, ou de repente nem foi feito para ela. Talvez ela tenha tido um sentimento que resolveu, nem foi diagnosticado. E E ela já passou para outra. sim, não façam isso, não tomem remédio de outras pessoas. Às vezes aquela dosagem funcionou para ela, mas não vai funcionar para Por você. isso que a doutora está falando que lá vai fazer todos aqueles testes, aquela bateria de perguntas e tal, para poder Sim, saber exatamente onde está o ponto do problema da pessoa, sim. né? Outra coisa que eu digo, álcool e drogas pioram bastante a ansiedade, porque mexe, né, no sistema límbico, na liberação. A pessoa pode não sentir naquele momento que está usando drogas lícitas ou ilícitas, mas futuramente, com o decorrer do tempo, ela vai sentir ansiedade por conta disso. O álcool, principalmente, a pessoa bebe o final de semana inteiro, chega na semana, não faz nada. E aí ela sente uma ansiedade por conta disso. Ontem eu vi um senhor, eu estava saindo do dia a dia, e ele pegou as compras, levou, colocou atrás do carro, pegou a garrafa, eu até filmei. Pegou a garrafa de vinho, correu pro banco do motorista de vinho, abriu ali na hora e tomou. E ele fazia assim,
E ele tomou, parece que ele estava tomando escondido, e tomou meia garrafa do vinho. E fechou, colocou lá do lado, respirou fundo e entrou. Se ele tem ansiedade, aquilo ali deve estar piorando cada vez mais, né? Piorando cada vez mais. O álcool, ele é uma das coisas que aumenta bastante a ansiedade, dependendo da forma como você toma. E aí é o seguinte, vamos aqui, eu acho que essa parte da ansiedade a gente explorou bastante. E a gente poderia passar aqui para essa questão da depressão. Como é que é? São graus diferentes de problemas, de patologias? Uma coisa tem a ver com a outra ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Vamos lá. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou uma coisa é a extensão da outra? Vamos primeiro falar sobre o que é a depressão. Porque as pessoas, elas confundem muito momento depressivo, depressão e tristeza, né? Primeiro, a tristeza, ela é o que vai fazer você se interiorizar, né? É uma coisa que todo ser humano normal tem, certo? É diferente da tristeza profunda da depressão. A depressão, ela é definida, ela tem que ter dois sintomas necessariamente, que é a tristeza profunda e a falta de vontade pelas coisas que antes davam prazer. Então, se antes você costumava, vamos supor, jogar vôlei, hoje você não sente mais prazer jogando vôlei, tá num momento ali de tristeza profunda, isso é depressão. Ah, você não sente vontade. Não sente vontade de levantar, de ficar junto com gente. Isso, de levantar de da as cama, festas. exatamente. É diferente da tristeza normal que o ser humano sente. Tristeza normal que o ser humano sente é normal. A gente tem que ter, porque Sim. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Sim. E é o que vai fazer a gente olhar para dentro de nós, ver o porquê. Por que eu tô triste hoje? Por que essa tristeza? O que eu faço para resolver? Tristeza normal. Tristeza profunda é diferente da tristeza normal. A tristeza então, tristeza profunda é aquela que você, as mesmas coisas que você gostaria de fazer, você não faz. Sente motivação para fazer. Não sente motivação. Os sintomas da depressão, você se isola, você fica deitado na cama o dia inteiro, você sente, como é que eu posso falar? Uma vontade de não fazer nada, né? E aí é onde muitas pessoas se suicidam, porque chegam... Ela não sente sentido mais na vida. Não sente nenhum que sentido. Se ela está saindo fora daquilo que ela gosta de fazer, se ela não está se divertindo mais, se ela se isolou, acabou o sentido então da vida. Doutora Stephanie, você acha que existem etapas de depressão? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, ou depressão é uma coisa só? Fases da depressão? Existe, porque a gente costuma falar início de depressão, e quando a pessoa consegue ali, ela mesma consegue identificar, e é um profissional, e ali já resolve muita coisa, Diz né? que tem um negócio de depressão maior. São os tipos de depressão. Sim. A depressão maior é a depressão comum, que a gente fala que é a depressão normal. Mas existem outros tipos de depressão. A depressão, o que acontece? Elas são subdivididas assim, e tem a bipolaridade também, né? Que a gente, que é um tipo que traz a depressão. Bipolaridade é o quê? Aí a gente pode entrar outro dia nesse tema, porque é bem extenso. Mas bipolaridade é quando a pessoa está de um jeito e depois ela está de outro, não? A gente confunde muito isso, né? Não é não? A gente fala... existe um tempo para a pessoa ter, né? Assim, entre uma fase e outra, que é a euforia e a depressão profunda. E existe um tempo. Menos que isso, não é bipolaridade. A gente confunde achando que um dia a pessoa tá de um jeito, outro dia ela tá de outro, mas não é. Teve um negócio que me incomodou esses dias, essa moça que um atleta que se matou esses dias, e a amiga dela falou que ela não conseguiu, as pessoas não identificaram que ela estava com aquilo, e ela não conseguiu falar. A pessoa não consegue falar que tá assim? Que tá com depressão? Que tá com depressão? Muitas pessoas escondem. Sobre esse caso, assim, muitos dos suicídios, eles são evitáveis. Muitos. Sim. Por quê?
mesmo que a gente não consiga é, é, prevenir, a gente consegue falar, o que é um tipo de prevenção. Porque a gente acha que falando de depressão, a outra pessoa, falando de suicídio, a outra pessoa vai querer se suicidar, mas não é. Você está prevenindo que ela se suicide. Entendi. Entendi. E o que é a idade do transtorno? Assim, em que idade esse transtorno ele pode aparecer? Esse tipo de transtorno? Tem uma idade ou é independente da idade da pessoa? Pode aparecer em qualquer tempo, a qualquer hora? Independente da idade. Um adolescente de 12 anos pode ter depressão. E eu já vi muitos querer se matar. Se automutilar, eu já vi pessoalmente mesmo eles querendo se automutilar. Você acha que cresceu muito o número de pessoas depressivas? Principalmente depois da pandemia. Tanto ansiedade quanto depressão. Principalmente depois da pandemia. Teve um pico muito alto por conta que todo mundo ficou isolado, né? Que parou de fazer as coisas que gostava. Então, teve um pico muito alto, tanto de ansiedade quanto de depressão. E o que é depressão pós-parto? Ali, depois do parto, a mãe, ela sente um período depressivo por conta do próprio parto, por achar que não vai ser uma boa mãe, por N motivos. Então isso aí volta justamente naquilo que nós conversamos, a síndrome do pensamento acelerado. Ela começa a se colocar em jogo coisas que talvez nem vai acontecer. Existe a Insegurança, depressão normal e existe a depressão ansiosa. Sim. Quem tem ansiedade pode ter depressão e quem tem depressão pode ter ansiedade. Mas não necessariamente pode, mas, sabe, ela pode haver, mas não necessariamente vai ter. Então, por exemplo, existe a depressão ansiosa, que a pessoa sente a depressão com sintomas de ansiedade. Ah, é? Sim. A pessoa tem todos os sintomas de depressão, o isolamento, a vontade de se matar e os sintomas ansiosos, que é o pensamento acelerado, todo o tremor, pode ter, mas não necessariamente vai ter. Você acha que nos últimos anos a depressão, o número de pessoas depressivas, em qualquer grau que seja, aumentou nos últimos 5 ou 10 anos ou não? Aumentou, com Porque certeza aumentou. a gente antigamente não ouvia falar, não sei se é porque a gente estava fora dos meios de comunicação, que hoje está tudo muito rápido, mas a gente não ouvia falar, quando ouvia falar que uma pessoa se matou, era lá no lugar, bem longe e tal. Parece que hoje está muito acentuado. Quer dizer que aumentou, pode ter aumentado o número de pessoas com depressão? Eu acredito, assim, que as pessoas elas mascaram a depressão e o suicídio. Quando os artistas morrem por conta de suicídio, que eles desejam tirar a própria vida, na mídia eles mascaram demais. Eles falam, optou por tirar a vida. E a pessoa não opta para tirar a vida. O nosso cérebro foi feito para viver. Ele foi feito para ficar vivo, para sobreviver. Então, quando a mídia fala optou por tirar a vida, ela está romantizando o suicídio. Então, isso evita com que as pessoas... Não foi uma opção. Não foi uma opção. Ela foi obrigada, aquilo é motivada por alguma situação. Sim, porque ela acha que, tirando a própria vida, ela vai diminuir as dores que ela está sentindo. E a depressão, o que isso causa a gente não pode falar de suicídio no Instagram, porque aí se a gente coloca a palavra suicídio, já tem que mudar as letras, porque senão seu engajamento cai. Então, assim, as pessoas, elas mascaram. Mas hoje em dia, falar de depressão tá acontecendo mesmo de falar mais. Mas porque as pessoas, elas estão falando mais delas para as outras pessoas, falando, eu estou com depressão. E quando fala, a pessoa vai me dizer que ela identificou lá esses sintomas. Ela está com todos esses sintomas que nós conversamos, ela está ali recuada em um quarto, eu já senti foi muito rápido eu gosto muito de gente, de estar junto com gente. E teve um momento da minha vida que eu sentia pavor se a minha esposa me chamasse para ir para uma festa de aniversário, por exemplo, ou de casamento. E eu comecei a sentir que essa poderia ser um sintoma, poderia? Poderia. O isolamento social é um dos principais sintomas, né? A pessoa, ela não
não gosta de se arrumar, ela fica preguiça de se arrumar, não gosta de sair, não sai com outras pessoas e sim, é um dos sintomas. E tem uma. Mas é uma coisa interessante que a gente tem que falar. Não é uma semana, não é 3 dias, se, por exemplo, hoje eu não vou sair, não é depressão. Sim. Tem um tempo necessário para ser depressão, que seria mais de 2 semanas. No meu caso eu vou contar pra você. No meu caso era assim, eu passei um tempo, eu amo estar com gente, amo de verdade, quem me conhece sabe disso. E teve um tempo da minha vida que se a Rose, minha esposa, me chamasse pra ir em algum lugar, eu sentia pânico. Comecei a sentir pânico. Eu não queria ir. Eu não queria ir. E eu começava a pensar no que eu ia, o que eu vou conversar com esse povo? O que vai acrescentar na minha vida? Comecei a me questionar com isso. Quer dizer, isso levou um tempo. Levou um tempo. Quer dizer que ali sim seria. Não foi um dia, não foram 2 dias. Eu poderia estar entrando em um caso depressivo mais acentuado. Tinha os outros sintomas? Porque tem que ter uma Sim. quantidade de sintomas. Assim, aí eu sentia medo durante o dia. Eu sentia assim que eu tenho gastrite, então sentia muita dor no estômago, realmente muitas preocupações Os com as sintomas estão mais para coisas. ansiedade do que para depressão. É, Aí você nota, né? Os é. sintomas físicos ali na barriga. Isso. É muito mais para ansiedade do que para depressão. Porque os seus pensamentos estavam nas pessoas e não no isolamento em si, mas nas pessoas. Aham. Talvez ali, o que eu vou falar com as pessoas? Então, O que elas vão. seriam sintomas mais para ansiedade do que para Ansiedade. depressão. É isso que o psicólogo vai fazer essa diferenciação, porque às vezes você chega pensando que é uma coisa e a outra totalmente diferente. Aí se você me pergunta o que eu fiz para resolver isso, eu identifiquei que eu estava assim e eu comecei a fazer isso. Foi a época que eu comecei mais a ler a Bíblia, comecei mais a orar e comecei a me forçar a barra mesmo para ir. Se você acha que se a pessoa não sente vontade de ir, ela deveria forçar a barra para ir? Não forçar a barra para ir. Mais uma coisa que você falou aí interessante sobre espiritualidade. Nós somos um ser psicossocial e eu acredito também que não tem como tirar o espiritual da pessoa. Não estou falando não necessariamente de religião, mas eu estou falando de espiritualidade. A espiritualidade ajuda bastante, tanto na ansiedade como na depressão. A questão da oração, ela diminui a ansiedade. Porque é aquilo que já é cientificamente comprovado, traz confiança. Sim. Tem estudos, né? Tem estudos que a gente não vai falar sobre isso agora, que a luz da neurociência, que mostra que a oração ela traz mais segurança para você. Sim. E foi um mecanismo feito por Deus para que você ficasse em paz. A oração. Diz assim, se a pessoa ela está depressiva, essa pessoa que está aqui, ela está aqui com a gente, ela está se sentindo com todos esses sintomas, né, de depressão, de ansiedade, ela já conseguiu identificar, ela já conseguiu entender. E aí, qual que é o posicionamento dela? Fala com as pessoas que ela mais tem confiança, ela sai do meio, toma... Sim, o psicólogo, eu concordo com a senhora, procura um psicólogo. Só que a pessoa que não tem dinheiro, não tem condição, ela não tem condição de ir a um psicólogo. Eu entendo quando fala assim, você está se sentindo mal, procura um médico. Vai fazer um exame de próstata. Vai fazer um exame. Você sabe a dificuldade que a pessoa tem para ela pegar um ônibus? Sim, eu entendo. Né? Vou falar sobre isso porque foi um momento muita importância na minha vida. Porque eu tinha esses questionamentos Sim. comigo. Na faculdade, eu atendi bastante social. E depois da faculdade, depois que eu tive essa experiência, eu atendi bastante valor, sem pagar valor social. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem condição, certo? Mas existem psicólogos que recebem o valor social, eles fazem todo ali o questionamento se você é uma pessoa que pode pagar ou não, eles têm uma ficha. Tá, tem isso? Tem. Cada e tem psicólogo, serviço social para isso? Tem psicólogos, tem comunidades, faculdades que atendem de graça, que tem lá para cada profissional diferente que atende de graça. Que eu acho que um dos bloqueios é esse. A pessoa já pensa, eu não tenho condição de pagar um dentista, por que eu vou no dentista? Sim. Eu vou lá fazer o exame lá naquele ação social, eles vão colocar um flu, depois vai falar que meu dente está furado, como é que eu vou resolver?
Eu falo porque já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Isso provoca o medo de como que eu vou a um psicólogo se eu não tenho condição de pagar? Então tem serviços sociais que podem amparar e podem acompanhar a pessoa nesse processo. Sim, alguns psicólogos eles fazem convênios, né? Eles fazem. Depende muito do psicólogo. Então você tem que entrar em contato com o psicólogo e saber como que ele trabalha. Mas existem psicólogos que tem ali que existe como você pagar uma parcela menor, ou outros que atendem no valor social ali pela faculdade, Sim. só que também são estudantes, né, que eles atendem ali no estágio. Então não tem assim muita desculpa em questão os psicólogos eles são Tá. empatas, então, nessa São, questão, né? tá. Eles são profissionais que eles visam mais a transformação mesmo das pessoas. E eu queria te fazer uma pergunta que sempre quando eu vou em algum lugar eu faço porque eu acho muito Ninguém nunca me importante. fez uma pergunta. Quando- Aqui no quadradinho. Eu sempre fiz pergunta para vocês. Ninguém nunca me fez uma pergunta. Quando Ela você... é a primeira a me fazer uma pergunta. Você quer saber qual que é a pergunta? Logo depois dos nossos comerciais. Não tô brincando, vai ser agora. Quando que você acha que deve procurar um psicólogo? Eu acho que é quando eu tô com esses sintomas. Quando eu sinto que eu tô com esses problemas. Quando eu sinto que eu tô com algum problema. Todo mundo me responde isso, É. mas a verdade é que a gente tem que procurar o psicólogo em qualquer momento da nossa vida. Agora mesmo eu precisava Agora de um psicólogo. Eu? Todo O mundo. Rainer precisava? O Lucas? Lucas. Não, Eu. ele não precisa porque tem você 24 horas por dia. Uma Não, eu psicóloga sendo esposa. psicólogo, preciso de psicólogo. Uma psicóloga poderia ajudar. Que eu sou coach, mas eu não consigo. A minha esposa não me quer como coach, não. É um profissional diferente da sua esposa. Porque você, como médico, Lucas, você não vai operar a sua própria esposa. Né? Então, quer dizer, então é em qualquer ponto da vida? Em qualquer ponto Agora da eu vida. precisaria de um psicólogo? Tanto para Eu não prevenir, tô sentindo nada, eu tô tanto para bem. prevenir quanto para solucionar autoconhecimento. Autoconhecimento? Autoestima. O psicólogo pode me ajudar em autoconhecimento? Pode. Autoconhecimento. Motivação? Autoestima. Sim. Fala sério, eu não tô sentindo nada. Então é igual o meu carro. Nem tá precisando trocar o óleo, mas eu troco. Isso. Nem É tá igual ao precisando, seu já carro. tá meio tanque de combustível. Meu avô coloca mais combustível. Isso ajuda, Lucas? Ajuda. Vou ficar menos ansioso, vou ter lá uma reserva maior, vou poder viajar mais sem problemas. E quando acontecer, você vai saber o que fazer. E aí, então quer dizer que o psicólogo é isso, eu vou aumentar o meu combustível Exatamente. de energia. Isso é um preconceito que muitas pessoas têm, Eu né? não sabia disso não, doutora. Muitas pessoas falam, psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco, mas não é. Qual que é a diferença de psicólogo para psiquiatra? O psiquiatra, ele fica mais na parte fisiológica. Fisiológica? Mais remédio, Porque corpo. o cérebro ele tem a parte física e tem a parte emocional. Isso. Então ele fica mais na parte física do Isso. cérebro, que é a massa, Isso. chama de massa cinzenta. E eu trabalho os pensamentos, por exemplo, As emoções. As emoções. E essa é um preconceito que muita gente tem, que acha que só tem que ir ao psicólogo ou ao psiquiatra quando tá tudo mal. O psiquiatra, então, ele trabalha mais a parte física Isso. do cérebro, nós temos nosso crânio aqui, por baixo do crânio tem essa massa cinzenta. Então, ele trabalha mais essa questão. O psicólogo, então, ele trabalha mais a questão de emoções, medos, crenças, né? Isso. Aquele negócio todo. Traumas. Traumas. O psiquiatra, ele não vai trabalhar traumas? Vai no sentido fisiológico. No sentido fisiológico? Isso. Com remédios, vendo seus sintomas. Quer Porque dizer, é ele que receita. quer dizer né? que se... Puxa vida. Terapeuta, psicólogo e coach. E o coach? Eu gosto muito do coach. Assim, muitos psicólogos, eles têm preconceitos, né? Mas eu acredito que tudo aquilo que gera um bem-estar no ser humano é válido. Se o seu trabalho está gerando um bem-estar em mim, não é válido? O coach é um professor. É um professor. É coach, é professor. É um técnico, não é? Então, tem as suas diferenças. Já o coach, ele não é uma profissão regularizada. Já o psicólogo, sim, é regularizado. E o terapeuta, sim, é regularizado.
tá? O coach que tá vendo aí vem falar, Ney, não é regularizado não, tá? Mas é uma profissão que vem dos Estados Unidos, onde mostra que o professor, o líder ou o técnico pode ajudar certas pessoas a ativarem certos recursos físicos e mentais. E essa ativação de recursos físicos e mentais pode trabalhar, no caso, os hábitos, crenças, hábitos e comportamentos. Então, quer dizer, então é essa a diferença, doutora. Eu achei assim incrível essa conversa, só que eu acho que ela é a ponta do iceberg. Eu acho que ela é muito rasa para a complexibilidade que é o problema, os problemas. Raso não é porque a gente foi raso. Eu acho que você foi nas entranhas do negócio, que se eu posso dizer assim. Você foi no fundo, mas foi de uma forma muito breve, muito rápida. Eu quero saber o seguinte, a pessoa está ali do outro lado e ela quer uma ajuda. E ela quer te encontrar. Eu quero saber... Agora você me falou uma coisa que eu fiquei preocupado. Que eu tenho que tratar agora. Não esperar estar com problema. Então tem que tratar agora. De repente isso pode potencializar meus resultados. Seu escritório, onde é que fica? Onde é que te encontra nas redes sociais para eu falar agora, nesse momento, que eu preciso de você? As redes sociais, Stephanie Santos PC. Lá tem todos os números, contatos. Só letra Stephanie, por favor. E-S. E-S. T-E. T-E. F-A-N-E. F-A-N-E. Stephanie Santos PC. Santos PC. PC. P-I-S-I. Isso. Então, Stephanie Santos PC. Isso. Tá. Lá tem todos os números de contatos, tem todas as formas que vocês vão conseguir entrar em contato comigo. E eu atendo atualmente em Taguatinga, no Taguatinga Centro, lá no Trade Center. Mas aí essa questão aí a gente vai poder moldar da forma como vocês acham melhor. Porque eu também atendo online. Então eu atendo tanto online quanto presencial. O Trade Center ali em Taguatinga Centro é aquele prédio azul bonito Isso. que tem logo na entrada de Taguatinga Isso. Centro ali. Então você vai poder atender lá e vai atender online também. Para quem gosta mais da comodidade, né, do conforto. Ou tá fora de Brasília, no caso? Ou tá fora de Brasília, ou trabalha muito, né, e tem tempo só à noite. Então eu atendo online também. Poxa vida, como que a gente quebrou paradigmas aqui agora, viu, Raine? Que aula sensacional. Identificação do problema. Identificação do profissional, solução do problema e prevenção. Prevenção. E tratamento, né? E tratamento. Prevenção e tratamento, ou seja, para quem já está dentro do negócio. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, olha os nossos patrocinadores aqui. Olha, doutora Stephanie. Nós estamos muito agradecidos pela sua presença, muito agradecidos aqui pela sua paciência, pela sua colaboração, pela sua contribuição. A vida agradece, as pessoas agradecem, a neurociência, a neuropsicologia agradece a sua presença. E nós sabemos, agora mais do que nunca, que não é procurar o profissional, o seu mecânico, quando o carro está ruim. É você prevenir para ele não ficar ruim. Assim mesmo é a mecânica da vida. Não é você procurar o seu médico, ou a sua psicóloga, ou o seu terapeuta, ou o seu coach. Coach. Quando tiver ruim, é ruim para nós resolver quando você está ruim. Agora, quando você está bem, está melhor, isso aí quer dizer que o profissional pode potencializar os seus resultados. Doutora, já a gente vai para as nossas considerações finais, porque agora, considerações finais, segura aí, porque agora eu quero agradecer os nossos patrocinadores, eles que estão aqui ajudando a gente a chegar onde nós chegamos. Nós estamos... Aqui, arrumou, beleza, bacana. Nós estamos no Quadradinho Cash, é o quadradinho que mais cresce no Brasil. O nosso muito obrigado a Miami Atacadão. Tudo para confeitaria está na Miami Atacadão.
Prontifica, correspondente bancário realizando os seus sonhos. SPR é o corretor, os corretores que você precisa para você adquirir a sua casa própria. Forever Idiomas, é isso aí. E mais GC Multimarcas, que é de propriedade do Rainer Pereira, desse meu diretor do Quadradinho Cast. Casa Forte Construtora, construindo sonhos, realizando tudo o que você precisa, ou melhor, do varejo. É a marca desse comunicador que vos fala, não é? E mais, Jardim Botânico Shopping, porque nós estamos aqui no shopping que é mais perto de você. Dom Tatu, fica lá na Asa Sul. Vai fazer uma arte aí para você. Lacerda Advogados, porque você precisa ter, né, gente que entende de lei perto de você. Baronesa Mídias Digitais, fazendo tudo para você conseguir melhores resultados. Quadradinho Cash, e eu não posso esquecer da Porto Seguro, Porto Bank, Porto Consórcio. É a Porto sempre trazendo para você a comunidade de você ter uma vida melhor. Seja bem-vindo ao Quadradinho Cash, porque este sim é o quadradinho que mais cresce no Brasil. Doutora Stephanie, as suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez vocês por estar abrindo as portas. E foi um prazer conhecer todos vocês. Eu acho que tem outros temas também, e mais sobre esses temas para falar. Então, eu gostaria muito de vir outras vezes falar sobre esses Sinta-se convidada. É isso. A gente estender esse relacionamento. A gente falou sobre conhecimentos rasos, né? Que são poça d'água, né? E nós falamos tanto sobre isso e nós entendemos que o que nós conversamos até agora foi sim a pontinha do iceberg. Há muito que se conversar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndrome do pânico. Tem muito que se conversar sobre essas condições naturais que o seu próprio cérebro produz através daquilo que você pensa, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você sente. São seus 5 sentidos, audição, visão, olfato, paladar e tato, que acabam trazendo para você sentimentos muitas vezes que você não merece ter esses sentimentos e acaba te levando para profundo mar, né, da falta da sabedoria humana. A vida é a coisa mais importante que eu e você temos. A vida é muito maior do que o tempo. A vida é muito maior do que as coisas. A vida é muito maior do que o dinheiro. A vida é muito maior do que os seus sonhos. A vida é o que justifica tudo que você tem, que você teve e que você pode conseguir na sua vida. A vida, ela requer amor. Amor para quê? Para que você consiga realizar tudo isso que eu falei agora há pouco, os seus sonhos da casa própria, do carro, os seus projetos. Lembre-se, lá no cemitério, conforme Augusto Cury fala, estão os maiores tesouros escondidos. Lá no cemitério, os maiores projetos, livros que não foram escritos, pessoas que eram para aparecer e que não apareceram, muitas vezes por ansiedade, por depressão, por falta de acreditar em si próprio. E se eu posso deixar aqui no nosso Quadradinho Cast um recado para você: valorize o que você tem de mais valor e precioso na sua vida. Valorize a você mesmo. Um forte abraço aqui de toda a equipe do Quadradinho Cast, que é este quadradinho que mais cresce no Brasil. Um beijo e até a próxima.